Estamos começando o programa Fala Vereador. Nosso convidado de hoje é o vereador Orvino Coelho de Ávila, do Partido Progressista. Vereador, obrigado por aceitar o convite para estar conosco aqui conversando de vários temas relacionados ao cotidiano do Legislativo Municipal. Eu que agradeço, é sempre uma honra, uma satisfação poder, dentro da medida do possível, prestar os esclarecimentos necessários e, acima de tudo, inteirar a comunidade do que o vereador faz, qual a sua função, o objetivo da Comissão de Constituição e Justiça, que é a que eu participo. Vereador, vamos começar falando sobre esta sua função, além de todas as ações, as atividades inerentes ao mandato de vereador. O senhor carrega consigo a função de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Para quem está em casa que não compreende muito do nosso cotidiano, é a principal comissão, né? Todos os projetos de lei têm como porta de entrada a Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Com exceção do orçamento municipal, todos os demais projetos têm obrigatoriamente e necessariamente, primeiro, que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que é quem diz se o projeto é legal, se é constitucional, se ele é legal, ele tem um andamento. Se ele é inconstitucional, ele vai ao plenário, novamente para o plenário discutir. É de fundamental importância o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Até porque, vereador, nem muitas vezes posso ter um grande desejo, uma grande ideia, até de uma grande boa vontade quando se faz um projeto de lei, mas pode esbarrar nessa questão de não ser constitucional, por exemplo, né? Nem sempre uma boa vontade ela é possível. Até porque a função nossa é uma função espinhosa. Nós não podemos fazer nada que aumente a despesa. Nós só podemos cortar a despesa, mas nós não podemos ter a iniciativa de um projeto que tenha gastos ao Executivo. Isso é de iniciativa do Executivo. Então, o que nós podemos fazer é fazer uma indicação sugerindo ao Executivo que ele proceda dessa maneira. Agora, nós não podemos criar um projeto que implique em despesa, que vá afetar a receita do município. Na sua opinião, esse princípio pode limitar muitas vezes a ação de um vereador? Com certeza, não se faz nada sem dinheiro. Então, e isso é que é muito difícil de você explicar à sociedade, de que a nossa função é legislar, fiscalizar e reivindicar. Essas três coisas são os pilares fundamentais de quem é legislador. Essa falta de compreensão é difícil também. A população às vezes chega num vereador pedindo uma obra, pedindo uma ação e o parlamentar precisa explicar e até fazer que a pessoa compreenda que não é a sua função. O que tem que se fazer para melhorar? Talvez nós não soubemos nos expressar no sentido de explicar à sociedade. Agora, realmente a função do legislador, principalmente do vereador, que é o para-choque, é uma função árdua, é uma função difícil, porque ninguém faz nada sem dinheiro. E você não tendo, você só faz alguma coisa com dinheiro. Então, e pode olhar, eu sempre cito como exemplo, se a coisa é boa, não foi o vereador, não foi o legislador que fez, foi sempre o Executivo. Se não vai para frente, foi sempre o Legislativo que atrapalhou. Ou se não deu certo, o culpado é o Legislativo, que muitas vezes acusa de demora, quando na verdade tem um rito, tem um prazo e é seguido fielmente. Para a gente superar esse passo da incompreensão popular, do papel do legislador, essa ação deve partir da Câmara Municipal. O Poder Legislativo deve dar este primeiro passo em disseminar qual a sua verdadeira missão no município, por exemplo? A coisa hoje em dia já melhorou bastante. Esse próprio programa que nós estamos fazendo, isso é educativo. Isso dá consciência, isso dá condições de que a gente explique, favorece um entendimento, até porque, sejamos justos, a coisa já foi pior, ela já melhorou um pouco, né? Agora chegou a fase onde nós amadurecemos o processo, né? As pessoas compreenderem e participarem mais também? Também, com certeza. Normalmente a gente acaba participando só daquilo que nos interessa diretamente. A gente acaba não entendendo a coisa como um todo. E eu acho que as coisas só são boas quando interessam todas as partes. E muitas vezes nós
nos inteiramos ou não nos dispomos a perder alguns minutos para tratar de assuntos que indiretamente, lá na frente, ele afeta todos nós. Questão de trânsito, é questão de uma rua, é questão de uma área verde. A gente sempre tem a ideia de que coisa pública ela é de ninguém, quando na verdade é de todos nós. Vereador, isso é um problema que nós enfrentamos na sociedade como um todo, essa questão de só nos envolvermos quando o interesse é individual. É um problema que a sociedade enfrenta e que ela vai ser obrigada a se superar para não chegarmos a um colapso, né? Porque são vários problemas de violência e tudo mais que... É violência, trânsito, é iluminação, então são coisas assim que nós pagamos às vezes para não nos incomodarmos, quando às vezes a participação, a discussão, o aprimoramento é que vai trazer a solução. Quando mais pessoas se unem, se juntam num objetivo comum, com certeza são as coisas que saem com mais rapidez, flui com naturalidade. Esse é um problema de uma sociedade ainda com um caráter muito paternalista, em que esperamos que o Estado seja responsável por tudo, faça tudo, resolva os meus problemas quando estão relacionados à questão de saúde, um problema de trânsito, um problema na rua. É um problema de esperarmos tanto ainda pelo Estado? Acredito que sim, e quando nós já evoluímos muito, nós temos que olhar que a coisa não está pior, porque graças a Deus nós temos entidades inúmeras aí que prestam um trabalho que muitas vezes até são criticados, mas que na verdade é graças ao trabalho de certas entidades que tem aí que nós temos uma sociedade melhor. Vereador, queria entrar numa outra questão com o senhor. Falarmos aqui sobre os projetos de lei. Hoje o senhor acredita que os projetos, sejam eles do Executivo, do Legislativo, eles estão em consonância com os anseios da população? Ou nem sempre o que parece ser um anseio da população é uma necessidade de primeira hora? Com certeza não, e a gente tem que ter aqui a franqueza de reconhecer, porque eu acho que na maioria das vezes eles não são discutidos com a sociedade como deveria de ser. Ele não é escutado a principal interessada, a parte que vai ter alguma vantagem, porque o objetivo da administração tem que ser o bem-estar comum da população. E como ela não é consultada, na maioria das vezes acaba aquilo não se tornando não se atende às principais reivindicações. Muitas vezes troca o mais necessário por alguma coisa que era necessário, mas que poderia esperar um pouco mais. Então esse é um problema sério quando o Poder Executivo, que é o responsável por promover esse bem-estar, não está executando ou não está respondendo ao seu objetivo principal, né, que é promover esse bem-estar. Normalmente, eu acho que a preocupação de quem tem a obrigação de administrar, ele se preocupa mais naquilo que ele pensa, não naquilo que a sociedade precisa. Não se tem dinheiro para fazer tudo, mas deveria se priorizar. São questões de administração, questão de políticas públicas, que se bem administrado, o nosso município ele precisava ter as prioridades da população, com certeza não são as prioridades dos políticos. Você acredita que hoje o município de São José está vivendo um momento como esse? Porque o senhor falava, o vereador é o para-choque, né? Realmente é quem está na rua, está mais próximo da comunidade e acaba ouvindo a primeira demanda do município, da sociedade, do cidadão. Hoje nós vivemos um momento como esse, em que os objetivos, os principais, não estão sendo respondidos? Na minha opinião, sim. Até porque se nós tivemos um passado recente aí que nós não estamos muito diferentes da administração anterior, está se preocupando em fazer coisas como se fosse um benefício, que fosse um favor que estivesse sendo feito para a comunidade, quando na verdade é uma obrigação. Acho que quem se predispôs a administrar o município, ele tem que administrar voltado para a população, voltado para a comunidade, com a preocupação de resolver os principais problemas da comunidade, não os seus. Vereador, isso é um problema sério, né? Quando um político, um gestor, ele trata a ação básica, a sua responsabilidade como um favor à comunidade, há uma inversão de valores, né, na ação pública. Sem sombra de dúvida. Eu fico extremamente triste quando eu vejo, principalmente quando se comemora a Semana do Município, que não se tem muito a comemorar, é feito um discurso como que se estivesse dando um presente para a comunidade. Aquilo ali são recursos da comunidade, de impostos pagos pela comunidade, que merecia ser tratado de maneira diferente. Vereador, para o senhor hoje, quais são os temas, as discussões, eu diria até as ações
que são urgentes no município de São José, porém ainda estão paradas. Nós estamos clamando por algumas soluções que não estão sendo discutidas. Mobilidade urbana, ocupação do solo, isso são coisas extremamente graves. Nós temos no Cobrasol e Campinas a maior densidade demográfica por metro quadrado no estado de Santa Catarina, e para minha tristeza, quando sempre penso que vai melhorar, que vai se fazer um plano diretor rígido, que vai se fiscalizar com seriedade, que vai não permitir os avanços, as construções em cima da rua, nós ficamos cada vez pior. E você só dá uma andada cada final de semana, cada feriado que se tem, o problema se alarma, o problema aumenta e nunca diminui. E isso é falta de gerenciamento, isso é falta de administração, é falta de tomada de posição por parte do executivo, porque se ele tem o poder de polícia, ele pode fazer com que a coisa não ocorra, e ainda tem mais o poder judiciário, que se acionado ele vai tomar posições, e quando se aciona o poder judiciário, o próprio executivo trava e amarra para que a coisa não aconteça. E nós só vamos ter uma posição nessa linha, nessa área. Espero que já está passando da hora. O município já está muito complicado de você andar, de você se locomover em qualquer hora do dia, e a tendência é piorar. Então, se nada for feito, se o que precisa ser feito não acontecer, com certeza daqui a pouco nós não vamos conseguir se movimentar na área urbana e até hoje já na área rural do município. Mas o senhor acredita que ainda há tempo de resolver, apesar de já estamos chegando a um gargalo crítico, eu diria, usaria esse termo, mas o senhor acha que ainda há tempo, ainda conseguimos remediar o problema, ou até é possível apontar uma solução prática, uma prevenção